Creio que esta parte da oração tem sido muito mal compreendida, devido ao fato de vivermos em uma sociedade onde a fé cristã tem sido transformada por algumas supostas igrejas em mais uma mercadoria de consumo. Essas supostas igrejas oferecem os mais variados produtos de consumo, prometendo para aqueles que adquirirem tais produtos um mundo melhor. Diante de uma sociedade utilitarista e consumista como a nossa, estas supostas igrejas têm encontrado do outro lado consumidores desejando comprar o favor de Deus para alcançarem a vida que eles julgam serem a melhor para si mesmos. E por isso, essa teologia da prosperidade, onde Deus é visto como um ser poderoso e servo das nossas vontades, tem se proliferado. Vejamos o que Jesus nos ensina através desta petição: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. A primeira lição que podemos tirar desta petição é que podemos pedir, mas não o que quisermos. Jesus está nos ensinando a pedirmos o pão nosso de cada dia. Jesus não está nos estimulando a pedir tudo o que quisermos. Não podemos pedir o pão nosso de cada dia desmembrado do restante da oração do discípulo. Para que eu chegue nesta parte da oração, nesta petição, é preciso primeiro considerar as partes anteriores da oração. Pai Nosso é um chamado a me relacionar com Deus em uma relação profunda ao ponto de invocá-lo como Pai, que está no céu. Me faz reconhecer que Ele tem o poder sobre tudo e que está acima de mim. Santificado seja teu nome. Sou chamado a viver de forma que tudo que eu busco, tudo que eu faço e desejo tem o fim único de santificar o nome do Pai Celestial e não o meu nome. Venha o teu reino. Uma vez que me relaciono com o Pai, entendo que Ele está no céu, que Ele está acima, Ele é soberano sobre mim, e que meu viver é para santificar o seu nome, o desejo do estabelecimento do seu reino é a manifestação de um coração disposto a servir ao rei. É a declaração do súdito que está disposto a dar a vida por seu rei. Seja feita a tua vontade. Palavras que só podem ser ditas por aqueles que se rendem inteiramente a Deus e que desejam viver o sonho de uma comunhão plena com o Pai. O ensino de Jesus, por meio desta oração, serve para todas as demais passagens a respeito de oração. Jesus nunca intencionou que entrássemos na presença do Pai para pedirmos o que viesse em nosso coração, pois Ele sempre soube que do coração do homem procedem os maus desígnios, conforme deixou escrito o evangelista Mateus no capítulo 15, verso 19. Jesus não está nos ensinando a pedir o carro que desejamos, a casa de praia que sonhamos, a viagem para a Europa que tanto ambicionamos. Não. Jesus está nos ensinando a pedir o que precisamos para vivermos como discípulos. Pessoas que seguem os seus passos, que optaram em fazer da vontade do Pai a missão de suas vidas, assim como Ele o fez. A vontade do Pai deve ser o pão que nos alimenta e que nos faz continuar lutando por um mundo melhor. Quando um discípulo
pede o pão nosso de cada dia, Jesus espera que ele já tenha entendido que sua vida é para o Pai. Que sua existência só tem sentido quando o nome do Pai é santificado. E que ele deve viver para a construção do reino do Pai. Portanto, o pão que ele precisa cada dia é aquilo que precisa para realizar a vontade do Pai a cada dia. O que Jesus espera de um discípulo é que ele priorize a busca pelo reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas Deus acrescentará em sua vida. Conforme Jesus disse, está escrito em Mateus capítulo 6, verso 33. A segunda lição que aprendemos nessa petição é que somos chamados a nos relacionarmos cotidianamente com Deus. Somos tendenciosos a nos lembrarmos de Deus somente quando vivemos grandes crises ou experimentamos vitórias extraordinárias, as quais temos a certeza de que não conseguiríamos alcançá-las a não ser por uma intervenção sobrenatural. Então nos lembramos de Deus. Deus somente ele é percebido por nós nas fronteiras limitadoras de nossas vidas, quando estamos vivendo algum extremo. A palavra pão, neste texto, significa todo o alimento necessário. Mas muitos teólogos dizem que também pode significar tudo aquilo que necessitamos para sobreviver. Não somente o alimento, mas também a vestimenta, a saúde, a habitação. Jesus, ao nos ensinar a suplicar o pão nosso de cada dia, nos faz colocar Deus no centro de nossas necessidades cotidianas. E dessa forma nos levar a nos relacionar com Deus todos os dias. A súplica pelo pão de cada dia revela a presença de Deus no que há de mais simples e comum no nosso dia a dia. Nossas necessidades profissionais, afetivas, físicas, emocionais, tudo isso importa para Deus. Ele é o Deus do cotidiano, das pequenas coisas. O Deus do pão sobre a mesa. O Deus do sol que se põe ao entardecer. Deus se interessa pelo fio de cabelo que cai de nossas cabeças e pela mão que o toca no meio de uma multidão. Deus se interessa por você. Deus trabalha por você, enquanto você vive a correria promovida por este sistema maligno que domina nosso mundo. Deus se preocupa com as coisas que parecem mais banais dentro de nossas vontades. Se a prioridade do nosso coração é o seu reino. Certa vez eu decidi tirar um dia de jejum e fui para um lugar deserto, onde eu sabia que ninguém me encontraria, com o fim de passar um tempo especial com Deus. Quando resolvi entregar o jejum, falei com Deus que gostaria muito de encerrar aquele período de jejum tomando um gostoso sorvete de napolitano. Tomei meu carro e retornei para casa. Qual não foi a minha surpresa quando chego em casa e meu irmão abriu a porta e logo foi me dizendo que tinha comprado um sorvete de napolitano e que se eu quisesse estava na geladeira. Oh, glória! Deus é maravilhoso, né? Vocês não conhecem meu irmão. Ele é uma pessoa boa de coração, mas é igual ao tio Patinhas. Só Deus mesmo para fazer ele comprar um pote de sorvete. A terceira lição que eu gostaria de destacar nesta petição é que devemos orar pelo pão nosso e não pelo meu pão. É uma oração que precisa ser feita com olhos abertos e bem abertos, porque ao fazê-la nos tornamos mordomos responsáveis dos bens de Deus. Ela integra o básico
que é o pão de cada dia, em meio a tantas necessidades criadas pelo espírito consumista de nosso tempo. Ela pede por justiça, que é fruto da conversão do meu para o nosso, e rompe com o egoísmo, nos transformando em seres solidários. Com ela aprendemos a valorizar o essencial. Oramos pelo pão, não pelo caviar, porque a vida está na relação comunitária, na fidelidade e responsabilidade para com Deus, dono da prata e do ouro, da comida e da bebida, que nos confiou os seus bens para cuidar dos seus filhos. É a fé tomando forma nas situações mais reais da vida. Precisamos ser sinceros. A maioria de nós não sabe o que é viver na necessidade. A maioria de nós não sabe nada de pobreza. Nunca duvidamos do aparecimento de nossa próxima refeição. Nem tememos o frio, porque nunca nos faltou uma coberta, um agasalho. A ideia de pão de cada dia é estranha a nós. Nossa abundância de boas coisas nos faz deixar de apreciar o cuidado diário de Deus. E nos tornamos cristãos mimados, como uma criança que se queixa por não ter um Xbox, um videogame. E aí diz para o seu pai: todos os meus amigos os têm em seus quartos. Ela reclama para o pai, mas não percebe que ela tem todas as outras coisas que lhe são importantes. Ela tem o amor de seus pais, tem roupas, tem alimento, tem saúde, tem escola. Nossa abundância, somada ao consumismo necessário de nossa sociedade, mas promovido por uma forte mídia, nos levaram a uma troca de valores. Não sabemos mais definir o que é necessário e o que é supérfluo. Pensamos que viver com luxo é uma necessidade. Quando sentimos desejo de comermos algo, não aceitamos qualquer coisa. Precisamos ir no Outback. O triste é que quando nos deparamos com a necessidade de alguém, não temos recursos para ajudar, pois usamos tudo para o nosso próprio sustento e nosso prazer. E nos esquecemos que oramos pelo pão nosso, e que essa oração me torna responsável pelo pão daqueles que me cercam. Por meio dessa oração, percebo que sou parte do corpo e não vivo só, que sou juntamente com todo o corpo de Cristo responsável em santificar o nome de Deus, demonstrando o amor de Deus e sua vontade para com todos. Sou chamado para dividir o pão com meus semelhantes. E eu gostaria de concluir levantando algumas perguntas para você refletir. Os pedidos que você tem feito a Deus dizem respeito ao reino dele ou ao seu próprio reino? Suas orações são feitas a partir do coração de Deus ou do seu coração? Suas orações apresentam você como discípulo ou como Senhor diante de Deus? Quando você ora, você busca Deus para servi-lo ou você o busca para que Ele faça suas vontades? Você reconhece que Deus tem suprido suas necessidades cotidianas? Você consegue ver Deus cuidando de você no dia a dia? Você tem dividido o pão nosso com seus semelhantes? Muitas pessoas ganham bem, mas não compreendem que Deus as abençoa para que elas possam dividir com os necessitados. Deus se faz amor através de sua doação. Ore para que Deus te dê um coração igual ao dele. Deus te abençoe.